Meus caros amigos e amigas, muito boa noite a todos e a todas. O meu nome é Lúcio Fonseca, eu sou vice-presidente de Soluções Educacionais da Sucesso Minas. E é em nome da Sucesso... Caros amigos e amigas, muito boa noite a todos e a todas. O meu nome é Lúcio Fonseca, eu sou vice... Eu gostaria de dar a vocês, então, essas boas-vindas e dizer da nossa honra, né, de ter vocês aqui, sabendo que hoje, como sempre, aliás, tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos, né? Então, ter vocês aqui conosco significa que nós fomos honrados aí, né, com esse privilégio de vocês separarem esse tempo para que nós pudéssemos conversar aqui, enfim, trabalharmos juntos sobre temas que são de absoluta relevância para nós todos, né? E um deles é a questão, hoje, da educação tendo que ir meio aos trancos e barrancos, sim, mas caminhando firmemente para a sua própria transformação digital, né? Para esta possibilidade de levar o trabalho educacional às casas dos nossos alunos, né? Às casas das pessoas, de tal maneira que possamos não interromper, né, o processo educacional. Claro que isso, nesse momento, está sendo feito de uma forma como uma solução, digamos, paliativa, né? Mas, na verdade, servindo também para nos amadurecer para aquilo que parece ser o futuro da educação, que é o ensino híbrido. Tá? Muito bem, mas nós vamos deixar para o nosso especialista da noite falar sobre isso, né? Que é o Daniel, não é isso? Muito bem. Para que a gente possa estar aqui, né, fazendo esse trabalho, isso só é possível porque a Sucesso Minas conta com patrocinadores que acreditam no seu trabalho, acreditam na importância desse trabalho, na relevância social desse trabalho e, portanto, nos ajudam a nos manter aí no ar e levando conhecimento, gerando relacionamento, né? Que é o grande objetivo. Esses, aliás, são os grandes objetivos da Sucesso. Os patrocinadores da Sucesso Minas são a NetService, a Sonda, a Esquadra e a Tripla, né? Todas empresas aí da área de tecnologia. E ainda com o apoio institucional do Google e da QI Network e da Mediaria.com. Aproveitamos, então, para agradecer a esses nossos patrocinadores e apoiadores institucionais por essa oportunidade que nos dão de levar conhecimento e gerar relacionamento para tantas pessoas. Nós temos hoje aqui como convidado, não é, para conversar conosco sobre esse novo mundo, o Daniel Machado. Ele vai ser bem apresentado aí pelo professor Luciano Sattler, que é diretor de soluções educacionais da Sucesso Minas, né? Trabalha junto conosco na vice-presidência de soluções educacionais e que vai conduzir esse bate-papo aqui, né? Realmente queremos fazer uma coisa informal, mas densa, né? E ele, então, vai conduzir isso e vai apresentar a vocês o Daniel Machado. Alguns recados iniciais aqui, eu peço a gentileza que depois todos acessem o link da avaliação do evento. Essa avaliação é muito importante para nós, ele vai ser colocado no chat aí do evento, né, para a gente saber sua opinião e a gente poder, com isso, melhorar sempre os nossos eventos. Fiquem ligados aí nos eventos da Sucesso, viu? São vários e de várias áreas. Este é um evento da área educacional, mas nós temos eventos na área de RH, nós temos eventos na área de saúde digital, nós temos eventos na área de gestão de riscos. Portanto, fiquem ligados nisso aí, entrem no site da Sucesso, procurem se aproximar, digamos assim, né, desses eventos,
porque realmente são de muito valor. E as perguntas, nós vamos pedir a vocês que façam através do chat, tá certo, né? Aquelas recomendações básicas ali de manter, por exemplo, o som, né, desativado, e se for o caso, o vídeo. Depois, aí vamos ver como é que a plataforma está se comportando, né? Mas as perguntas, por favor, mandarem pelo chat, e nós vamos aqui, o professor Luciano, passando pernas aí para o Daniel, e a gente vai batendo esse papo aí. Tá? Então, já agradeço de antemão a participação de todos e esperamos aí que tenhamos um ótimo encontro essa noite, viu? Com a palavra, então, o professor Luciano Sattler. Boa noite, gente. Boa noite você que está assistindo ao vivo. Se você vai assistir em outro horário, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Tem pouca gente dormindo bem hoje em dia, né? Então, os horários são variados. Obrigado, professor Lúcio, nosso vice-presidente. E para mim é uma honra poder apresentar aqui ao Daniel Machado. O Daniel é uma pessoa que, primeiramente, é um apaixonado pela educação, né? Ele tem isso na veia, tem isso na sua trajetória, tem isso na sua família, na sua história. E ele foi, como empreendedor, né, nessa área e gestor educacional, ele foi quem dinamizou aqui em Belo Horizonte toda a rede dos colégios Collegium, e no momento ali importante de mudança do cenário educacional, ele fez uma venda, a família optou, eles fizeram uma venda do Collegium para a rede Eleva, né, porque já era considerado um modelo de diferenciado, inovador, que ele conseguia implementar na rede do Collegium. Em seguida, ele enveredou nesse mundo das edtechs, né, as startups da área educacional, e com isso também teve sucesso. Hoje ele é proprietário, inclusive, de uma edtech que ele vai explicar para nós o que ela faz. E nisso ele também teve uma trajetória na Associação Brasileira de Startups. Então conhece bastante desse cenário, e a ideia é a gente poder ter uma conversa bem informal para todo mundo poder aprender juntos. Hoje, como eu estou te falando, ele adora o assunto, então ele já passou o período que ele não podia competir após a venda, e hoje ele já é de novo proprietário de 2 escolas aqui em Belo Horizonte, também no modelo inovador, uma abordagem diferente. Então, Daniel, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu sei que essa apresentação é muito resumida, o nosso tempo é muito curto, você tem uma história muito mais bonita. E eu queria que você começasse falando um pouco, né? Ali no momento da venda, né? Quando você esteve um período nos Estados Unidos e você voltou e fez uma reestruturação grande nos colégios, né? O que foi que aconteceu ali que levou o Grupo Eleva a ter interesse pelo colégio? Primeiro, agradecer ao professor Lúcio pela oportunidade, é um privilégio estar aqui com vocês. Agradecer ao professor Luciano pelo convite, ele sabe que, como eu sou resistente às vezes a fazer live, mas como é um pedido de um grande amigo, são poucas as lives que eu faço, mas eu gosto muito de atendê-lo, então a gente tem uma proximidade. E faço pouca live, Luciano, até porque a gente tem um ritmo de trabalho, eu estou hoje são 3 empresas de tecnologia educacional, juntando com São Paulo, nós estamos falando ainda de mais uma rede já com 12 escolas, somando Belo Horizonte e São Paulo. E eu gosto muito do trabalho de empreendedor, mas aquele empreendedor raiz, que trabalha suas 14 horas por dia, que está trabalhando sábado e domingo, porque, afinal de contas, se a gente quer gerar impacto, o trabalho ele é primordial e é dedicação. Nunca vi ninguém tendo sucesso trabalhando apenas essas 8 horas. Foi interessante a sua colocação da venda ali do colégio. Fiquei muito feliz. Na sexta-feira passada saiu o ranking de novo, o resultado do Enem. O colégio conquistou a 6ª posição no ranking brasileiro, dentro de mais de 20 mil escolas. O colégio se posicionou em 6º lugar. Eu diria, quando eu assumi lá, meu pai ainda formou uma escola, era uma escola muito alternativa, né? Era uma escola muito focada, quem se lembra aqui de Belo Horizonte se lembra, era uma escola muito focada em arte, essas coisas, e eu acabei trazendo ela para uma escola muito focada em resultados. Eu diria que lá atrás, o que foi diferencial, de fato, foi a inovação.
e a gente fica achando que inovação ela tem que partir necessariamente do uso de tecnologia. E é interessante lembrar, quando eu me recordo lá dos meus primórdios, trazendo uma escola que era focada em resultados, sempre copiei muito, sempre olhei muito para o que estavam fazendo. Os colégios Bernoulli, os colégios Santo Antônio sempre foram referências, escolas tradicionais. Mas, basicamente, Luciano, eu acho que o diferencial naquela época, nós estamos falando aí de 2007, quando o Collegium, pela primeira vez, aparece no ranking do Enem em 13º lugar do Brasil, era basicamente uma estrutura em que eu tinha um Excel, em que eu colocava que a questão 1 da prova era, por exemplo, análise combinatória, a questão 2 era trigonometria, e a partir disso a gente fazia uma análise questão a questão. Então a gente fica com a tendência de achar que a tecnologia precisa de software para fazer tudo. Eu consigo ver muita inovação a partir de ferramentas simples de tecnologia como Excel. E isso fez com que o Collegium, através de Excel, chegasse ali nas posições de ranking acadêmicos. Eu acho que foi a grande ferramenta que a gente utilizou. Agora, é claro, por trás disso, toda a equipe de professores, eu sou muito grato, fico muito feliz pelo que fizeram. Logo em seguida, eu vendi o Collegium em 2014, fiquei lá até 2015. Foi quando eu fui ao Vale dos Silícios, passar um ano morando ali. Na época, foi até engraçado, minha intenção era empreender no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e aí minha esposa, na época, falou assim, olha, por mim eu fico aqui, está tudo bem, minhas filhas estavam gostando. Minha esposa falou o seguinte, olha, a gente vai continuar, mas só tem uma condição para a gente continuar. A mamãe vai ter que vir morar com a gente. Aí, daí a gente abandonou a ideia do Vale do Silício e voltou aqui para Belo Horizonte. O que eu aprendi no Vale do Silício, eu acho que às vezes surpreende as pessoas, é muito de achar que tecnologia... e eu vi muita gente colocando uma veia, quase que querendo obrigar as escolas a comprarem coisas que não necessariamente fazem sentido. Então, eu trago muito, gente, a gente tem que ter muito cuidado, eu entendo as escolas, na hora de escolher as plataformas, na hora de escolher a ferramenta que vai ser utilizada dentro da instituição de ensino, seja de educação básica ou seja de ensino superior. Boa parte do que eles tentam vender para a gente, na verdade, são coisas que talvez não têm tanta funcionalidade. E, às vezes, a gente fica impressionado, né? Olha, uma realidade virtual, a gente fica impactado com aquelas apresentações, mas nós temos que ir lá ao cerne da instituição de ensino, que é, de fato, ensinar. E quanto daquela ferramenta, quanto que nós estamos investindo naquela ferramenta e qual que é o impacto que ela traz em aprendizado. Então, quando a gente vê, às vezes, coisas maravilhosas, coisas que chamam a atenção, mas não necessariamente a gente está vendo que tudo isso vai causar um impacto no aprendizado. E, às vezes, a gente deixa de fazer o investimento em ferramentas simples. Vamos falar, por exemplo, uma ferramenta gratuita que é o Google Classroom. Quantas escolas podem usar de uma ferramenta como o Google Classroom, não só no momento de pandemia, mas trazê-la para uma realidade da escola, para uma realidade da instituição de ensino, em que a gente consegue melhorar a comunicação, identificar os alunos que estão se engajando, porque é importante a gente refletir sobre a percepção de presença dentro de uma instituição de ensino. A gente está cada vez mais abandonando a percepção de que frequência era o aluno estar presente dentro de uma sala de aula, porque ele pode necessariamente estar presente fisicamente, mas não quer dizer que mentalmente ele está concentrado na aula, e trazer concepções mais inovadoras que se relacionam com tecnologia, por exemplo, o Google Classroom, como a gente havia colocado, da qual um aluno ele é avaliado a presença não só por estar assistindo uma live, mas pelos exercícios que ele fez e pelo compromisso que ele fez aquelas atividades. Então, toda a concepção de ensino presencial, ela passa a se transformar, especialmente a partir de um período de pandemia que a gente está vivendo agora. E eu diria isso, acho que, em resumo, respondendo a tua pergunta, eu acho que o Collegium trouxe inovações, minha experiência lá me ajudou bastante, mas foram inovações com ferramentas de tecnologia simples. E eu volto na importância dessa simplicidade para a gente transpor esse desafio que estamos vivendo hoje com o Covid. Mas você falou aí um conceito que eu acho que é muito importante você explorar, viu, Daniel? Você falou empreendedor raiz, né? Mais ou menos isso, raiz, né? Porque hoje também, assim, a impressão é que tem, então, um outro tipo de, especialmente na área de startups,
gente que talvez não seja um empreendedor raiz, né? Tem muita gente vivendo aí num circuito quase da moda, né? De desfile, de eventos fashion, de estar, não, eu sou do Vale do Silício, eu sou disso, daquilo. E aí, quando você vai ver o empreendimento, às vezes não vinga porque está faltando essa mão na massa, né? Quem sou eu para criticar os outros? Eu uso a ferramenta e faço aquilo que eu sempre aprendi, que meus pais me ensinaram, que é acordar cedo e trabalhar bem até onde eu dou conta. Mas, de fato, existe o que eles chamam de empreendedor Nutella, empreendedor de palco, e que você tem muito holofote, né? Você tem muito holofote, às vezes muita vaidade, mas, no final das contas, Luciana, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de sedução, né? Do sucesso muito fácil, essa sedução de que as coisas, através da tecnologia, podem se transformar muito rapidamente. Assim como outro negócio, a tecnologia vai exigir o mesmo esforço que uma indústria exige e que a gente tem que estar lá, e é a barriga do dono que tem que estar no negócio, que é ela que engorda o boi. Então, é muito esforço, muito suor e muita dedicação, assim como você, eu sei que é um exemplo disso, tanto que você batalha no dia a dia aí nas suas atividades. E quando você esteve você foi da vice-presidência, né, da Associação Brasileira de Startups na área de educação. Hoje nós temos, pelo último levantamento que eu vi, quase 500 startups dedicadas à educação no Brasil. E é claro, startups nem todas, lógico, vingam depois de 2, 3 anos, é a lógica da startup, né? Mas você, assim, na sua visão, você está dizendo assim, olha, eu com pouco tecnologia eu consigo mudar o DNA da escola estando centrado no aluno, né? Na sua visão, quais são assim os campos da tecnologia hoje que estão aí mais próximos para uma escola? Eu sou diretor de escola, o que eu devo procurar? Você já falou Google Classroom, o que eu devo procurar primeiro para tentar mudar a minha escola? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, então se eu tiver certeza absoluta, pode ter certeza que eu vou investir nessa empresa, né, na quem está tentando fazer isso. Olha, o que eu vejo muito, eu acho que eu volto a falar sobre isso. Eu acho que a tecnologia ela não está aqui para tirar o lugar, o espaço do professor nem do educador. A tecnologia ela não pode ignorar mais de 100 anos de estudo, de observação. A educação é um campo que as pessoas tendem a diminuir no sentido, poxa, eu já fui aluno, então é fácil ser professor. E a partir disso, eu vejo um grupo muito grande de empreendedores que, às vezes, tentam... meu áudio está com ruído, né? Se precisar, se precisar, eu troco o microfone. Bom, mas o que eu vejo é um grupo muito grande de pessoas que tentam efetivamente investir em tecnologias sem antes conhecerem o campo do estudo da educação. Olha, não é simples você chegar dentro de uma sala com 30 crianças e falar, vamos tratar da alfabetização. E dificilmente um aplicativo será capaz de resolver isso sem a ajuda de um professor. Agora, a tecnologia ela é um campo que traz ferramentas que facilitam a vida dos nossos professores. E os professores que estão percebendo agora é que a gente pode mudar a nossa maneira de trabalhar através dos dados gerados ou das facilidades geradas através das inúmeras ferramentas. Eu diria que o grande desafio de uma instituição de ensino, quando ela tem que buscar, ela tem que certificar que essa tecnologia ela já foi utilizada por um volume razoável, que ela já foi bem testada. Ou adquiri-la, Luciano, ciente de que ela não foi testada e ela terá problemas. A grande frustração das instituições de ensino é que elas partem de uma premissa que a tecnologia é perfeita. E, principalmente, quando você está dirigindo instituições grandes, você não quer ter dor de cabeça com algumas situações. Agora, nós que somos empreendedores da tecnologia, a gente sabe que as primeiras vezes que forem aplicadas, nós teremos eventualmente problemas. Então, quando uma pessoa está buscando uma instituição, a primeira dica que eu diria é o seguinte, olha, busque uma instituição que já tenha um volume significativo de instituição, ou você tem que aceitar que é possível que tenha problemas com aquela ferramenta, ou aquela ferramenta não está validada. Isso é inerente ao mundo das startups.
Quando as escolas começam a olhar para a tecnologia, eu diria que o beabá, o feijão com arroz, é colocar uma estrutura de um LMS ou que tem uma estrutura de um AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, para que as instituições partam desse ambiente virtual de aprendizagem e, a partir dele, venha agregando outras ferramentas. Acho que tem algumas coisas que estão muito bem validadas. Então, nós temos setores estruturais, que eu diria que são esses ambientes virtuais de aprendizado, existem inúmeras possibilidades. Daí a gente parte para estruturas de comunicação com as instituições de ensino, que também estão realmente validadas, e a gente sabe o tanto que isso facilita o dia a dia escolar da instituição de ensino. E, por fim, a gente chega num setor que é aquele setor que tenta buscar melhorias para as instituições, seja do lado pedagógico, seja a partir da estrutura de captação de alunos, etc. Antes de fazer a escolha, a escola não pode, a instituição de ensino não pode simplesmente falar, poxa, eu vou colocar tecnologia por colocar. Ela tem que entender qual é o problema que ela quer resolver e, a partir disso, buscar se existem ou não soluções que vai buscar redução de custo ou otimização do tempo desses professores. O que a gente viu, que realmente nessa pandemia ganhou muito espaço, foram as ferramentas como a gente está utilizando, são as ferramentas de videoaula. Essas ferramentas como o Google Classroom, como o Canvas, várias outras, dão essa possibilidade de interação com os alunos e, a partir dela, a gente vai começando a criar um ecossistema de várias tecnologias. Mas essas principais aqui, eu diria que são ferramentas estruturais. Você sabe que eu fui designado pela ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, e agora estou compondo um GT da SBPC, o GT de Educação Básica da SBPC, Sociedade Brasileira de Pesquisa e Ciência, que é a sociedade científica mais importante do Brasil. E hoje nós tivemos uma reunião que foi apresentado alguns dados do CETIC, sobre TIC Educação, e eu fiz uma pergunta para a moça, vou te fazer a mesma pergunta, né? Os dados da pesquisa TIC Educação são dados que ela recolheu até dezembro de 2019. E eu perguntei a ela se os dados seriam muito diferentes hoje. Por exemplo, quantidade de professores usando a internet, quantidade de alunos usando a internet, quantidade de professores liberando aula. Na prática, assim, falando de pandemia, né? Eu estou entendendo, e tem muita gente entendendo, que a pandemia veio acelerar a cultura. Eu estou chamando a cultura didático-digital. Ela veio acelerar a cultura didático-digital. Você concorda com isso? O que você acha que o efeito da pandemia vem trazer para nós? Eu tive a oportunidade de ver em primeira mão a pesquisa da TIC. Eu espero que tenha melhorado o áudio. Depois, se puderem mandar no chat o feedback, eu agradeço. Eu tive a oportunidade de olhar em primeira mão a pesquisa. A pesquisa mostra que a gente entrou muito mal preparado para o período de quarentena, né, do Covid, ali, o ensino remoto. Ficou bem evidente a dificuldade, mesmo dentro dos grandes centros urbanos, a dificuldade e a questão da equidade dentro da educação. O que a gente sabe é que um aluno que está dentro de uma escola privada, ele vai ter uma vantagem, é discutível, e claro que o aluno de baixa renda vai ter a dificuldade, seja através, por não ter a conexão com a internet, que era um problema, eu me lembro exatamente do dado exato, mas era um problema que a pesquisa levantava dificuldade de acesso, a dispositivos, que a grande maioria tinha acesso através só de dispositivos celulares, o que teria problema dependendo da ferramenta. Agora, professor Luciano, o que eu diria ali ainda daquela pesquisa, do que foi colocado ali, é que a gente tem um grande ponto que precisa ser atacado pelos municípios e pelos estados, de alguma forma, que é a universalização do acesso à conexão de internet. Tá? É inaceitável que dentro de uma estrutura, dado quanto que você gasta hoje por alunos em Minas Gerais, nós estamos falando aí de quase R$500 por mês, essa estrutura. Vou falar, por exemplo, dados de Belo Horizonte. Um aluno de educação infantil em Belo Horizonte custa R$1.632, um aluno do ensino fundamental cerca de R$800, quase R$900. Ora, é fundamental que esse aluno tivesse, no mínimo, subsidiado um plano de dados para que o município
ou o Estado puder subsidiar o plano de dados desses alunos. Nós estamos falando, gente, o plano de dados hoje basicamente, a gente está falando de infraestrutura básica de educação, assim como nós temos biblioteca, nós temos uma quadra de esporte. Eu espero que dentro dos grandes centros urbanos todos nós tivéssemos uma estrutura como essa. Então, enquanto nós não resolvermos o problema da conexão com as escolas, e o Brasil tem um pouco de, poxa, nós não vamos usar o mesmo nível de conexão como os Estados Unidos utilizam por aluno, vamos colocar uma coisa meia boca. São alunos de escola pública, esses alunos não merecem. Eu acho que a gente tem uma visão muito errada de como que a gente olha para essa educação pública. A gente sabe que tem um recurso que não é o que a gente gostaria, mas dentro das possibilidades atuais, a gente sabe que a iniciativa privada resolve os problemas que a educação pública não tem resolvido e que a iniciativa privada tem resolvido com tickets de mensalidade muito próximo. Então, olhando a pesquisa, ela me fala de uma ingerência dos nossos representantes na capacidade de gestão, dado o orçamento ser suficiente para entregar algo melhor. Essa incapacidade de gestão, ela não fala de... Nós temos, sim, um problema de financiamento da educação, principalmente da educação básica, temos que discutir o Fundeb, mas eu diria que eu acho que nós temos que colocar na pauta também uma discussão de gestão. E aí, dentro desse período de pandemia, o que eu esperava dos nossos representantes seria a entrega de pacotes de dados para que a gente possa diminuir um pouco a questão do desnível, da desigualdade que é causada pela pandemia com os alunos de escola pública e os alunos de escola privada aí. Então, você está numa linha de uma discussão importante hoje em dia, né? Ou seja, indicadores, tanto de aprendizagem quanto de gestão, e que podem perfeitamente, com o atual dinheiro que nós temos como política pública, melhorar a educação brasileira, né? E aí, lembrando que os professores e os gestores, as equipes gestoras das escolas, são grandes heróis, mas que, na verdade, nós sofremos muito por uma descontinuidade no campo político, que atrapalha que os gestores possam fazer, às vezes, um trabalho como eles gostariam e precisariam fazer. Na verdade, hoje, não tem ninguém sofrendo aí mais nessa história do que o professor, só o aluno, né? Porque o professor é abandonado lá, sem contar com uma infraestrutura adequada, condições, capacitação. Então, tudo isso é difícil, né? Agora, você falou, isso para mim é uma novidade, que hoje você está à frente também, além de 2 escolas, 3 empresas de tecnologia na área da educação. Nós aqui não temos nenhum caráter comercial e eu sei que você também não é disso. Mas eu fiquei curioso, o que essas empresas fazem? Você hoje está coordenando, que aí a gente vai saber também para onde que a gente vai investir, né, Lúcio? Bom, professor, Luciano, hoje eu tenho a primeira empresa de tecnologia que eu investi foi a Imagine, que é a maior plataforma de correção de textos do Brasil. E aí eu não tô querendo me vangloriar, mas só para vocês terem ideia do impacto da tecnologia. Hoje a gente consegue corrigir um texto com a mesma qualidade da redação do Enem, mas por 10 vezes menos do que o governo gasta na correção. Eu tenho empreendido também na área de avaliações. Esse foi um investimento que eu fiz no ano passado, uma aquisição recente que o grupo fez. Nós entramos na avaliação numa empresa chamada Fábrica de Provas, e o que a gente faz hoje são avaliações online, em larga escala, com algumas coisas, por exemplo, que é a possibilidade de verificar se o aluno está olhando para o outro lado, enfim, ele não pode dar Ctrl Tab para não colar, então nós estamos trazendo o modelo de avaliação de uma escola tradicional, de uma instituição de ensino tradicional, para o mundo online e, claro, trazendo a redução de custos através disso. E junto com isso, eu tenho trabalhado também na parte de planejamento de vida para esses alunos do ensino médio. Então, foi uma aquisição feita em 2018, que é o Vocari, da qual a gente discute as habilidades dos alunos, quais são os cursos que eles têm capacidade e que eles têm vocação, e a partir disso a gente faz um mapeamento e orientação vocacional numa escala também que custa 10 vezes menos do que pagar um psicólogo ou contratar uma pessoa física. Então, esses foram os investimentos recentes que eu fiz e estou caminhando aí nessa, que é uma área que eu gosto muito, que é a área de tecnologia, e eu vejo o impacto dela na avaliação. Quando eu junto com as minhas escolas, eu consigo me aproveitar disso.
Não sei se você acompanhou recentemente uma grande universidade em São Paulo. Ela implementou um sistema de correção de provas e de redação usando inteligência artificial. Só que ela cometeu o equívoco de não comunicar aos alunos. E, além disso, segundo alguns professores falaram, ela pediu aos professores para não comentarem que as avaliações eram corrigidas por inteligência artificial. E aí, em seguida, eles demitiram mais de 200 professores, falavam que não precisavam mais do professor. E aí veio o escândalo, saiu no Estadão, na Folha, tudo que eu estou falando é o que eu li, eu não conheço um caso jurídico, né? Mas como é que você encara isso, assim, de uma avaliação ser realizada pela inteligência artificial? Como é que a gente fica no meio disso, hein? Eu vi um pouco acompanhei também um pouco da história. Eu acho que erraram feio na comunicação, né? Aparentemente, as pessoas entraram, logaram ali na plataforma e descobriram, através de uma mensagem, que haviam sido demitidas. Eu acho que a pandemia veio para provar o tanto que o nosso professor está sendo valorizado. Acho que, primeiro ponto, principalmente na educação básica, os pais estão valorizando muito os professores, estão entendendo tanto que é difícil você ter 30 alunos ali dentro da sala de aula, e tanto que o professor é, de fato, o herói. Eu tenho muito orgulho de professores que, do dia 17 para o dia 18, de um dia para o outro, tiveram que se reinventar. Então, esses são os verdadeiros heróis do Brasil. Acho que é impressionante o que tem feito. A inteligência artificial, Luciano, a gente tem que ter muito cuidado com ela. Eu diria que metade das empresas que falam que fazem inteligência artificial, na verdade, não fazem. Tá? É só um chamariz de marketing que tem sido utilizado para enganar, de certa forma, o cliente final. E essa é uma tendência do Vale do Silício, sabe? Eles têm batido muito porque está na modinha fazer isso. Acho que a inteligência artificial funciona muito bem desde que a gente tenha a proximidade com os professores. Particularmente, eu tenho feito investimentos em inteligência artificial. Nunca cheguei no nível de satisfatório ao ponto de substituir um professor para a correção de um texto, até porque o Google, que é o Google, quando você joga lá no Google Translator, a gente enxerga que a tradução não fica perfeita, e olha que é o Google. Então, muito estranho que uma empresa, às vezes pequena, sem o investimento do Google, se declare ser capaz de fazer algo tão sofisticado quanto isso. Acho que é algo que vai evoluir, mas que vai demorar alguns anos. Mas, de novo, acho que a pandemia, o que ela trouxe, ela prova, é que os desafios da tecnologia, na verdade, você muda um pouco o problema. Mas eu continuo tendo um aluno indisciplinado dentro da minha universidade. Eu continuo tendo um aluno que não se preocupa em estudar dentro da minha universidade. Eu continuo tendo o professor que fala que deu conteúdo tal e, de repente, a gente descobre que esse conteúdo não foi dado. Falar que a tecnologia vai resolver tudo isso, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando coloca esse tipo de posição. Tem que ter muito cuidado quando as promessas são feitas que a tecnologia vai revolucionar de forma radical e que a escola e a instituição de ensino vai virar outra coisa amanhã se a gente adotar a tecnologia. Então, isso é uma falácia. Aqueles que acreditam nisso acabam percebendo na prática que isso, na verdade, não muda totalmente a instituição de ensino. Nós continuamos com os mesmos problemas, só que agora nós temos a indisciplina virtual. Aí, como que a gente vai lidar com a indisciplina virtual? Aí é outra história, a gente pode até continuar aprofundando aqui, mas a verdade é essa, tá? Não podemos prometer essa mudança radical, ela vai acontecer da noite para o dia por conta da tecnologia. Nós recebemos aqui uma pergunta da Vivian sobre como pensar a capacitação dos professores para esse novo universo. Você já falou aqui que os professores são grandes heróis, da noite para o dia tiveram que aprender aí, muitas vezes com investimento próprio, com a sua própria internet, os seus próprios recursos para lidar com esse momento aí do ensino remoto. Mas pensando nesse momento e daqui para frente, um cenário ideal, como seria, você imagina, a capacitação? Você como dono de escola e, ao mesmo tempo, alguém de EdTech, como é que é capacitar os professores para esse novo universo? Olha,
eu estou vendo muita gente buscando, acho que tem várias pessoas tentando diferentes formatos no dia a dia com os professores. A grande maioria dos professores, acho que se adaptaram bem à realidade. De novo, eu volto que são heróis de falar de, olha, eu vi professor saindo à noite para comprar fone de ouvido, para comprar câmera, pegar para o computador emprestado. A grande maioria se adequou às ferramentas, digamos que básicas de tecnologia, que é a possibilidade de fazer uma live, as possibilidades de transmitir em uma apresentação, seja uma apresentação do slide, algo nesse sentido. Quando a gente traz a tecnologia para o professor, a grande mudança ela vem através de informações que antes não existiam. Tá? A gente começa a colocar na mão do professor informações que antes, até então, a gente não conseguia trazer. Na prática, como está todo mundo aprendendo como fazer, a minha sugestão tem sido a seguinte: organizem encontros sistemáticos com os professores. Não existe uma fórmula. Eu acho que se a gente tivesse tido talvez um ano inteiro para fazer a preparação para essa pandemia, talvez nós conseguíssemos ter algo melhor. Mas o que eu estou vendo, professor Luciano, é uma evolução. E eu diria que essa evolução ela tem que ser feita e construída com os professores. Então, a melhor prática que eu tenho visto as escolas adotarem, eu tenho conversado com as escolas, conversem frequentemente com seus professores, no mínimo quinzenalmente ou semanalmente. Rodem pesquisa com os pais, porque não adianta a gente achar que está fazendo um ótimo trabalho sem que os pais ou sem que os alunos possam dar opinião de o que está funcionando, o que não está funcionando. Mas, no final das contas, nós teríamos que ter uma construção orgânica desse novo processo de capacitação. E o que é essa construção orgânica, professor? A construção orgânica é quando a gente vai validando as coisas no dia a dia. Então, por exemplo, vamos fazer agora 3 lives com esses alunos a partir da semana que vem. A partir dessas 3 lives, eu vou falar, olha, minha expectativa é que a taxa de satisfação dos alunos chegue a 70% com esse modelo. A partir disso, a gente tem que validar se isso deu certo ou não. Então, nós criamos uma tese, fizemos uma estrutura, um teste, e a partir desse teste a gente validou se conseguiu chegar ao resultado ou não. Se a gente não conseguiu, nós temos que criar hipóteses por que nós não chegamos em nível de satisfação, e aí a gente vai ter que mudar de novo o modelo. Então, quando eu trago esse modelo, é uma planilha, professor, que eu posso compartilhar com vocês, logo depois eu faço questão de colocar no link ali do chat, a gente consegue fazendo testes, entendendo o que está fazendo sentido ou não. Mas ninguém nunca tinha passado por isso, ninguém do mundo inteiro tinha passado por uma situação como essa. E como é uma situação forçada, a solução mais razoável que eu tenho visto é controlem, avaliem e vejam os resultados. Se tiver errado, vai lá, ajusta e faça melhorias incrementais, semanais ou quinzenais. Essa estrutura de melhorias frequentes é o que vai construir, no médio e longo prazo, um bom resultado para as instituições de ensino. O Daniel e o professor Luciano, dão licença aqui, eu gostaria de fazer uma pequena intervenção aí também. Até no primeiro caso, voltando um pouquinho atrás na questão anterior, né, sobre essa velha pergunta e o velho receio de muitos professores, né? A tecnologia vai substituir o professor, vou perder meu emprego e tal. Primeiro, eu já ouço essa questão há mais de 30 anos, né? Quando o computador chegou e tal, aquele negócio e tal, etc., né? Então, nós precisamos realmente mudar um pouco a pergunta, mudar a forma de entender o que é que a tecnologia nos traz, na verdade, né? E, aliás, eu gosto muito de dizer para os professores o seguinte: olha, você está muito bem acompanhado nessa preocupação. É a mesma coisa que os advogados estão perguntando hoje, tá certo? É a mesma coisa que os médicos estão perguntando. Aliás, todos os profissionais. Mas por quê? Porque existe no trabalho de cada uma dessas profissões um certo percentual de atividades que são atividades perfeitamente automatizáveis. Então, um software, um Excel ou uma inteligência artificial fazem aquele tipo de trabalho. Olha só, corrigir prova, por exemplo. Será que esse é um trabalho
que explora o altíssimo potencial de um ser humano, um professor? Não, aquilo é só para lascar com o fim de semana de todos os professores, tá certo, né? Então, se nós tivermos um auxiliar, um professor assistente, né, que corrige as provas, mas esse professor assistente pode ser um software de inteligência artificial, qualquer coisa. O que é importante para o professor e insubstituível? É na hora que ele tem os resultados daquilo, a possibilidade, né, de já ter na sua frente a comparação entre o desempenho do aluno anterior e o desempenho atual, o desempenho do aluno em relação ao conjunto da turma. Estes dados vão mobilizar aquilo que o ser humano tem de melhor, que é a sua capacidade de análise, diante de dados e fatos, né? Então, é disso que se trata, a meu ver, essa questão aí, né, de tecnologia na educação, né? E eu digo também muito, né, para os professores aí, que a gente também trabalha nessa parte de capacitação e tal, eu digo muito que, na verdade, a tecnologia ela vem depois da metodologia. Quer dizer, a metodologia que é importante, né? E essa metodologia até pode prescindir da tecnologia. Uma boa metodologia pode prescindir da tecnologia. É claro que, se além de uma boa metodologia, tiver uma boa tecnologia, maravilha, né? E um último aspecto dessa questão é o fato de que, estando nós todos envolvidos por um mundo absolutamente tecnológico, tá certo? Não vejo muito sentido numa reação de não usar tecnologia, não, sabe, ainda continuar aquele discurso que a tecnologia é fria, coisa desse tipo, né? Frio, muitas vezes, é um professor de costas para o aluno escrevendo no quadro 50% do tempo, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma questão aí de mudar um pouco o foco, né? E de nós entendermos que o que o mundo pede hoje, para nós professores, é o melhor de nós, e não o nosso trabalho físico, a nossa energia corporal, nosso tempo, simplesmente, né? Mas essa capacidade que nenhuma máquina vai ter, e principalmente a capacidade de nos conectarmos emocionalmente com os alunos. Tá? Por quê? Porque aprender é um ato de vontade, e o grande papel do professor é despertar nos alunos a vontade de aprender. Se ele fizer isso, e só ele pode fazer isso, se ele fizer isso, pode até sair da frente, porque os alunos vão embora sozinhos, tá certo? Mas ele sempre ali como um mentor, como um consultor, digamos assim, né, para dar as grandes diretrizes, etc, etc. Então, o papel que se espera de nós é muito mais nobre do que fazer prova e corrigir prova. Que os nossos professores, assistentes tecnológicos façam isso, tá certo? Professor Lúcio, perfeito sua colocação, maravilhosa. Até anotei a questão de aprender, realmente é uma questão de vontade, você tem toda a razão. E eu acho que, complementando ali um pouco ainda do que o senhor traz, é evidente que a gente tem uma resistência de alguns professores à tecnologia. Agora, a resistência desse professor é em relação ao aprendizado, porque se qualquer pessoa quiser, de fato, aprender a utilizar a tecnologia, eu tenho certeza absoluta que ele terá sucesso, ele vai conseguir usar aquela ferramenta. E, às vezes, a gente vê uma certa resistência de um ou outro professor, mas eu acho que cai muito nisso. A pessoa ela está acomodada, ela está confortável naquela posição, ela não quer se esforçar um pouco mais. E aí você falou tudo, que aprendizado é vontade. E aí eu complemento também, uma coisa puxa a outra, tá parecendo até repente isso aqui, né? Um faz um verso, o outro faz outro verso em cima. Mas eu complemento isso, que, na verdade, muitos professores existem por um medo muito grande, né? Um medo do desconhecido, né? E aí ficam numa tal de zona de conforto que eu chamo hoje de zona de desconforto. Por quê? Hoje ele está dando aula contra os alunos, se ele for um professor convencional, né? Ele
fica lá o tempo inteiro brigando com os alunos. Desliga esse celular, não, para com isso, olha para cá e tal, etc. Quando se ele entrar na vibe, né, como a meninada diz, se ele entrar na vibe tecnológica, usa o celular como meu aliado, né, transforma o inimigo em amigo. Né? Então, isso vai facilitando. E sobre a capacitação dos professores, eu tenho tido uma experiência muito interessante. Eu tenho um encontro virtual semanal com uma equipe de professores de uma cidadezinha do interior, tá certo? Né? São 40 aproximadamente, da rede municipal. Nós toda semana fazemos um encontro virtual de 2 horas. Né? Então, trabalhando várias coisas e tal. Mas logo em seguida entra um Google Forms, um questionário, exatamente avaliando como é que foi a semana e como foi o encontro. E é impressionante, gente, como que essa avaliação contínua, que nós devíamos e temos as ferramentas hoje para fazer na escola, né? Os professores não fazem avaliação contínua porque dá muito trabalho. Só que quem vai... O formulário do Google, ele vai montar, né? Você vai montar ali o seu questionário e ele vai corrigir para você, já vai te dar os gráficos direitinho, quem gostou disso, quem não gostou daquilo e tal, e etc. Né? Então, impressionante como é que esse feedback contínuo, né? Como é que ele te dá elementos para que você possa ajustar, fazer o ajuste fino ali, né? Daquilo que você está fazendo, ou identificar coisas que você achava que não tinham muita importância para o professor e ele está querendo aquilo, né? Então, de forma que eu vejo assim com muito otimismo esse momento que nós estamos vivendo. Infelizmente, o gatilho que disparou isso é um gatilho negativo, mas ele disparou uma coisa muito positiva, né? É o senso é o famoso SCA ou NCA. NCA, necessidade de correr atrás. Não dá para ficar mais, né, na mesmice, nessa coisa toda. Temos que correr atrás. Vai demorar a voltar à escola. Não acredita no 1º de julho, no 1º de agosto, setembro, dezembro. Não dá para acreditar em nada disso. Então, o melhor é nós nos apropriarmos ao máximo dessas ferramentas. Porque no dia em que a escola voltar, nós colocaremos em ação aquele sonho da escola híbrida, tá certo? Em que os alunos até poderiam vir 2, 3 dias na escola e o resto passar em casa só. E tirar um mundo de carro da rua, de ônibus da rua, e van, e etc, etc. Ok? Parei. Falei muito. Maravilhosa essa colocação. E olha que a gente não combinou, hein? Não sabia que você estava fazendo isso na sua instituição, mas é interessante como as pessoas surgem com ideias muito próximas em diferentes momentos ali, né? Muito bom, professor. Luciano, eu acho que vale até, se você quiser falar um pouco do ensino híbrido, que é um pouco da tua área também, até para explicar para quem está nos assistindo agora um pouco sobre isso, que o professor Lúcio falou. Bem lembrado, né? Eu ia falar para você falar, você está jogando, né? Mas na semana passada mesmo nós fizemos uma live, foi muito interessante, com uma carta consulta, e com o Gustavo Hoffman, né, lá do Grupo A, e a gente está discutindo sobre isso. Ou seja, primeiro que é isso que o professor Lúcio está dizendo, esse retorno obriga a questão do híbrido. A escola híbrida não vai ser mais uma opção, ela vai ter que ser obrigatória, algum modelo do híbrido. E aí eu pude apresentar 6 modelos de ensino híbrido, porque às vezes as pessoas pensam que é só a sala de aula invertida, né, o flipped classroom. E não, tem 6 modelos. Você pode aplicar com a mesma turma, às vezes no mesmo dia, 2, 3 modelos diferentes, não tem problema. E cada um conforme o perfil da unidade curricular, do conhecimento que você quer que desenvolva e do que você tem disponível, tanto nas famílias quanto na sua escola. Então, o ensino híbrido realmente não é mais algo... Dentro da aceleração da cultura que a pandemia traz, ela não é mais uma opção, ela se torna obrigatória, né? Agora, eu queria... Assim, a Cristina Mateus colocou assim, olha, ouvindo o Daniel, percebemos o quanto a escola pública está precisando correr atrás. Nós, professores, nessa pandemia, estamos sofrendo muito para nos comunicar com os nossos alunos. Então, pensando especificamente no ensino híbrido, nessa parte da inovação, qual fonte que você acha, Daniel, que os professores podem correr atrás para eles mesmos se aperfeiçoarem? Às vezes não ter que
esperar a secretaria se mover? Que apesar que a secretaria faz muita coisa também, mas o que um professor lá pode correr atrás, uma fonte boa para se informar e se atualizar? Eu acho, professor Luciano, que a gente vai ter algumas histórias maravilhosas surgindo pós-pandemia, tá? Eu tive a oportunidade e é uma área que eu sou apaixonado, que eu estou sempre indo atrás. Eu tive, por exemplo, a oportunidade de conhecer alguns professores da rede pública da região metropolitana aqui. E um caso me chamou muita atenção. A secretaria não se mexeu até então. E a gente fica querendo achar coisas complicadas, querendo achar situações difíceis. O que o professor fazia era muito simples, tá? Ele conseguiu, a professora conseguiu o WhatsApp de todas as mães, ela entrou em contato com as mães, ela criava as atividades e mandava o WhatsApp para essas mães todos os dias com as atividades do que os alunos tinham que fazer. Então, às vezes, a gente fica buscando coisas sofisticadas. Acho que o professor Lúcio colocou muito bem, a informação hoje ela já não está mais na mão Até então, a gente tinha as enciclopédias, né? Isso era onde estava todo o conhecimento do mundo. Mas o que muda hoje do perfil do professor é a necessidade dele ir atrás e ele encontra todas essas informações, é um mundo de informação, a gente precisa ter, na verdade, até de curadoria, mas você encontra um mundo de informação disponível na internet. Então, se você quiser buscar como fazer uma live, se você buscar como instalar o Google Class, se você quiser buscar N soluções ou como utilizar uma ferramenta como o WhatsApp para dar aula, eu tenho certeza que você vai encontrar essa informação em algum lugar, dentro do Google ou dentro do YouTube. O problema da formação hoje do professor é muito mais uma questão de acomodação, de não correr atrás, e a escola, a instituição de ensino, a faculdade, a universidade, ela tem que atribuir também a responsabilidade ao grupo de correr atrás de algumas coisas. A gente não tem obrigação de ser babá de docente. A gente tem que colocar, claro, disponibilizar o mínimo ali, mas cabe a essas pessoas irem atrás e não é mais um problema a informação. A informação hoje está disponível a um custo muito baixo, mas a vontade de correr atrás, o desejo de se capacitar, essa sim tem que partir do docente. Então, eu diria que a nossa obrigação como gestor está muito mais atrelada à motivação e a cobrar esse aprendizado dos professores, muito mais do que tutelá-los, porque nós não temos mais essa obrigação. Isso já foi de uma época em que a informação não estava disponível, mas eles podem correr atrás, nós estamos dispostos e com paciência para ajudá-los. Tenho certeza que toda instituição de ensino, seja educação básica de ensino superior ou de curso especializado, vai dar atenção àqueles professores que querem se aperfeiçoar, mas tem que partir dele o desejo de aperfeiçoar. Eu vou te fazer uma pergunta e depois passar para o professor Lúcio, porque nós temos ainda daqui mais uns 5 minutos para terminarmos essa live. A pergunta só para te provocar. Eu sei que você é um cara, uma pessoa que desenvolve uma espiritualidade muito forte na sua vida para ajudar a te equilibrar e sempre retribuir para a sociedade coisas melhores, né? É possível articular espiritualidade, tecnologia, educação? Pergunta maravilhosa, Luciano, pergunta maravilhosa. Olha, eu diria que, na verdade, talvez a combinação perfeita, tá? A sensação que eu tenho hoje por ter parado um pouco aquele ruído, aquela correria, aquele frenesi do dia a dia, a sensação que eu tenho hoje é que eu consigo me organizar melhor nos meus horários para minha meditação. Eu sempre busco aprender cada vez mais, do lado espiritual, inclusive, é onde eu tenho baseado minhas leituras, eu tenho acompanhado, eu tenho aprendido cada vez mais, tenho me esforçado para estudar e aprender cada vez mais. Quando eu trago a tecnologia, eu tento trazê-la de um modelo sempre muito essencial, daquilo quanto mais eu consigo tirar as notificações do meu dia, quanto mais eu consigo estar presente mentalmente, presente de alma, por exemplo, com minhas filhas, que é algo que eu valorizo muito, eu tenho utilizado a tecnologia, tipo, olha,
eu consegui otimizar o meu tempo, eu consegui fazer mais do que eu faria, mas daqui eu tiro. Então, o que eu tenho tentado fazer cada vez mais é diminuir o excesso de informação que a tecnologia nos traz, filtrando cada vez mais através dos filtros que a tecnologia nos permite, porque o equilíbrio que eu acho que a gente deve sair dessa situação de pandemia, que eu espero que é cada vez mais com uma sociedade solidária no sentido espiritualizado da coisa, no sentido de, olha, a gente precisa fazer algo pelas pessoas que têm menos oportunidade que a gente. Para mim, o grande driver de transformação do nosso país, sem dúvida, é a educação, é onde eu acho que a gente consegue transformar o futuro do nosso país, é entregando uma educação de qualidade. E eu diria que essa tecnologia é o que vai ser o caminho para que a gente possa otimizar em muitas coisas que hoje a gente não consegue, especialmente na área de gestão da educação pública, é através de dados, é através das ferramentas tecnológicas. Eu não sei se o professor Lúcio quer completar, mas ele estava ali concordando, eu acredito que tem uma opinião sobre isso também, né, professor Lúcio? Perfeito. Eu entendo, gente, que tecnologia é algo que hoje faz parte da nossa... Hoje não, desde que o mundo é mundo, faz parte da nossa vida. O WhatsApp do passado eram os sinais de fumaça, né? Que as pessoas mandavam um recado um para o outro através de sinal de fumaça. Acho perfeito o que você falou da simplicidade, né? Só já vou fechando aqui, na simplicidade. O WhatsApp, gente, é o melhor negócio que existe. Sabendo usar, nem precisa saber usar, aliás, né? Porque é intuitivo já para todo mundo, ele alcança os lugares mais extremos do mundo, tá certo? Né? Então, organizar aí o uso do WhatsApp como elemento de comunicação, de delivery de tarefas, de conhecimentos, etc., é fantástico. Né? Então, é muito mais uma questão, e eu queria, só por último, colocar o seguinte, esse tal da motivação dos professores. Né? Às vezes os professores não querem, tal, etc. Gente, eu entendo o seguinte, o professor é professor dos alunos e líder, portanto, de um time formado pelos seus alunos. Olha, o papel do líder é despertar nas pessoas a vontade de fazer. O papel do professor é despertar nos alunos a vontade de aprender. E o papel do diretor é desenvolver nos seus professores a vontade de evoluir. Tá certo, né? Então, é claro que depois que ele faz isso, e aí 80%, 90% estão indo, tem uma turma que tem que ir no reboque, né? Claro, tem sempre esses, né? É aqueles que vão disputar lá São Silvestre e na hora que dá o tiro, ainda estão amarrando o tênis, estão dando tchauzinho para a Globo e tal, etc, etc. Tem disso também, né? Mas então há um papel importantíssimo da liderança, o gestor educacional é o líder dos professores. Então, acho que com um bom trabalho de incentivação, de motivação, etc, etc, olha, todo mundo que é fisgado pelo prazer de aprender, ele não para mais, tá certo? Né? Então, eu acho que esse é o caminho que nós temos que fazer. Professor Luciano, acho que você já vai me dar um cartão vermelho aí, está na hora, né? Não, eu queria dizer que o senhor precisa falar com a gente ainda algo muito importante, eu vou te lembrar, mas eu queria só expressar, antes de passar a palavra final para o senhor, expressar ao Daniel um agradecimento. Eu acho que é coisa rara, o Daniel é uma pessoa rara, conseguir juntar a visão de mundo que ele tem, ser empreendedor, entender tecnologia, ter essa vocação, realmente. Eu creio que essa live aqui é um privilégio, nós vamos divulgar muito no nosso canal e tomara que chegue muita gente. Então, muito obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço o Luciano, agradeço ao professor Lúcio pelo privilégio de estar conversando aqui, trocando ideia com vocês. E, professor Lúcio, quem sabe você possa, nesse fechamento, já fazer um teaser aí, pessoal, uma prévia do Convergência Educacional que está chegando aí, né? De muito bem. 14 de agosto. Muito bem lembrado. Pessoal, um dos eventos assim... Obrigado, Daniel. Eu que agradeço ao Luciano, agradeço ao professor Lúcio pelo privilégio de estar conversando aqui, trocando ideia com vocês. Obrigadíssimo, Daniel. E, professor Lúcio, quem sabe você possa, nesse fechamento, já fazer um teaser... Você tem que tirar o volume do YouTube, Lúcio.
Convergência educacional que está chegando aí, né? Certo. Mas então, também, mais uma vez, agradecendo ao Daniel aí, não é? Trouxe aí para nós realmente um momento de extremo ganho, né, em termos de reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo, né? E acho que eu, por exemplo, saio daqui ainda mais otimista, né? Acho que a educação vai melhorar muito, né? Porque ela tomou um choque de realidade, né? Ela está sendo obrigada a sintonizar o passo com a contemporaneidade, coisa que era difícil, porque a gente sempre ensinava olhando pelo retrovisor, sempre a questão de transmissão do que vem lá de trás, sem nenhuma preocupação com o que está acontecendo e o que está por vir, né? Portanto, obrigado por nos provocar aí com essas reflexões, sua experiência fantástica, né? Mas, minha gente, então vamos lá. A vice-presidência de Soluções Educacionais da Sucesso, ela tem, vamos dizer, 2 carros-chefes em termos de trabalho que ela faz dentro dessa linha de disseminação de conhecimento. Um trabalho é este aqui, o Sucesso Saber. Acontece todo mês, uma vez por mês, né? Fazíamos presencialmente, agora damos continuidade aqui, né? no ciberespaço. E, então, fiquem ligados aí, porque sempre é um tema muito interessante, não exclusivo para a área educacional, não exclusivo para a área técnica, a gente está sempre variando os assuntos, porque a gente acredita numa máxima que o Peter Drucker diz. Ele diz assim: estude o que corre fora do seu negócio. Ou seja, se ligue em coisas que estão acontecendo no mundo de uma forma geral e procure, então, trazer aquelas experiências para o seu ambiente de trabalho, né? E, então, ele é muito variado em termos de temática, né? E a segunda iniciativa nossa chama-se Convergência Educacional, né? Já há 12 anos nós fazemos esse evento, um ou outro ano aí nós tivemos que saltar por questões aí de força maior, mas há 12 anos estamos envolvidos aí, né, nesse processo, que é uma busca de levar o sistema educacional e o sistema empresarial, vamos dizer assim, o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, a estarem sentados no mesmo espaço, discutindo questões que são de interesse comum, né? Nós precisamos entender que o sistema educacional, entre outras coisas, é um fornecedor do mundo do trabalho, do mercado de trabalho, né? Porque se as pessoas não estiverem qualificadas, se não houver capital humano, né, qualificado, atualizado para desenvolver as tarefas necessárias, o mundo não funciona, o mundo do trabalho não funciona, né? E muitas vezes a escola, ou durante muitos séculos, a escola ficou de costas viradas para o mundo, de uma forma geral, inclusive o mundo do trabalho, né? Então, nós precisamos trazer essa discussão, essa convergência de interesses, né, e de missões, digamos assim, que há entre esses 2 universos, né? E vamos, este ano, o Convergência Educacional estará dentro do Inforuso, que é uma das iniciativas mais importantes da Sucesso. É uma iniciativa anual, um grande congresso, né, que antes era um congresso apenas de tecnologia e hoje é um congresso sobre tudo, né? As coisas do mundo, mas permeadas pela tecnologia, né? Como é que a tecnologia vai ajudar a construir um novo homem, né? O humano digital. Tá? Como é que vai ser essa integração homem-máquina, inteligência artificial, sem que o homem perca a sua essência e poder aproveitar o melhor do que a tecnologia pode trazer, né? Então, nós estamos com uma programação, nós começamos no dia 14, não é isso, professor Luciano? Dia 14 de agosto, não é isso? Dia 11 de agosto nós começamos. Dia 11 de agosto. Uma palestra nada... Você está com a programação aí no gatilho? Então, vamos falando para nós aí qual que é essa programação, né? E é uma programação dividida em trilhas, tá certo, né? Trilhas
vamos dizer assim, que são permeáveis na trilha, não. Mas coisas voltadas para o ensino básico, né, ensino fundamental, ensino básico de uma forma geral, para um ensino técnico, para um ensino superior e a educação corporativa como um todo, né? Então, nós vamos ter as trilhas e pessoas de altíssimo nível, com palestras e pequenos debates, vamos dizer assim, não é? Rodas de conversa ali, para que nós possamos varrer uma quantidade muito grande de temas. E isso em 3 dias, não é isso? Isso, nós vamos ter 3 dias de convergência, sempre com uma palestra de abertura, e depois nós vamos dividir em 4 trilhas, uma de educação básica, uma de educação superior, a outra de ensino técnico profissionalizante e a outra de educação corporativa. Eu não estou habilitado aqui agora para compartilhar a tela, mas se você tem interesse, por favor, mande aí no comentário que nós vamos mandar para vocês a divulgação do Convergência Educacional assim que estiver pronta para acompanhar. Só tem fera que está participando também. Isso aí. Gente, na verdade, a gente sempre está procurando provocar as pessoas, não é falar as obviedades do sistema educacional, não é? Não temos mais tempo para obviedades, não. Nós gastamos séculos com a obviedade, com coisas repetitivas, mesmices, né? Agora nós temos que nos desafiar continuamente, saber o que os nossos clientes, não é? Que são os alunos, em parte, porque eles também são parte da solução. Eles são produtores, né, de conhecimento, né? Eles são gestores da sua própria carreira, com a nossa consultoria, com a consultoria do sistema educacional. Mas os grandes clientes são a sociedade, que está precisando de gente muito melhor do que aquelas que o nosso sistema educacional convencional conseguiu produzir até aqui. Nós conseguimos produzir muita gente boa, né? Eu sou um exemplo, por exemplo. Não um exemplo de modéstia nesse caso, né? Mas conseguimos produzir, sim, muita gente boa, mas conseguimos produzir muita gente ruim. Nós precisamos melhorar demais o sistema educacional para produzir seres humanos melhores, que mereçam mais esse planeta fantástico que nós temos aí. Então, a sociedade está pedindo, pelo amor de Deus, para o sistema educacional ser mais eficaz, de gente consciente, inteligente, capaz de tornar esse mundo cada dia melhor. E o outro cliente é exatamente o mercado de trabalho, né? Que nós precisamos ouvir, nós precisamos saber quais são as grandes demandas, as grandes dores do mercado de trabalho. Olha que situação terrível que nós temos hoje. Nós temos milhões de desempregados e temos milhares, pelo menos, ou alguns milhões também, de vagas no mercado de trabalho que simplesmente não conseguem ser preenchidas porque a competência não existe por parte das pessoas que estão querendo ir, né, e assumir essas vagas, né? Então, precisamos sintonizar isso melhor. E um grande momento de discutir isso vai ser o Convergência Educacional, dias 11, 12 e 13 de agosto, não é isso? 11, 12 e 13 de agosto. Serão aí 2 horas aproximadamente por dia, né? Não, de 16 às... Nós vamos começar às 16, vamos terminar mais ou menos 18h30, 18h30, 16 às 18h30 durante esses 3 dias, tá? Então, já coloquem isso na sua agenda, 11, 12, 13, né? Mandem aí, coloquem no chat o seu e-mail, nós temos esse e-mail, vamos mandar também, mas quem tiver interesse, já coloque aí de uma vez, vai ter prioridade para receber aí toda a informação a respeito do Convergência Educacional. E no mais, meus amigos, de minha parte, agradecer ao professor Luciano pela condução brilhantíssima, como sempre, aqui desse evento. Agradecer ao Daniel, agradecer a todos vocês que dispuseram essa noite aqui conosco, né, para estar aí, nos dar a honra da sua presença aqui conosco. E agradecer novamente aos nossos patrocinadores, não é? Aqueles que nos permitem fazer com que essas coisas aconteçam.
Portanto, e a nossa equipe técnica, né, professor? Ah, bom. Aí agradecer a Rochelana, Raquel, Theo, Tiago, o pessoal que está dando apoio aí para nós. Esta turma que você não vê permite fazer a live que você vê. Olha só que criatividade, hein? Vocês nunca ouviram uma coisa como essa, né? Então, mas é isso mesmo. Sem essa turma aí do back office aí, seria impossível nós chegarmos até vocês. Muito obrigado aí, equipe Sucesso, né? E em breve também essa live estará no ar aí para quem não, quem quiser ouvir novamente, ver novamente, quem puder, diga para outras pessoas, né? Compartilhe com outras pessoas. Muitíssimo obrigado a todos. Boa noite, fica com Deus. Grande Boa abraço. Noite, gente. Obrigado, Daniel. Boa noite. Não estou te ouvindo.